Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Tá na Bíblia. Tá na Bíblia começando agora, na graça de Deus. Hoje eu estou com vocês no lugar do nosso pastor, porque o pastor vinha aí apresentando também sozinho os últimos programas e hoje eu estava com saudade de estar com os irmãos. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, o que a Bíblia fala sobre orarmos pelos enfermos. Uma prática comum. Nós oramos pelos nossos irmãos doentes ou acamados ou enfermos. Será que a Bíblia nos ensina a forma certa de fazer isso? Todos podem orar pelos enfermos? Como podemos orar pelos enfermos? Tá na Bíblia começando? Acompanhe agora. Amém, irmãos? Como vocês já viram agora, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar para que o reino de Deus e a sua boa palavra se propague pelo mundo e também deixe nos comentários a sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser a dúvida dos outros irmãos. Participe ativamente da construção do nosso Tá na Bíblia. Então envie a sua dúvida para a gente adicionar nos nossos próximos programas. E hoje, então, como eu já anunciei para os irmãos, o que a Bíblia fala sobre orar pelos enfermos? É algo muito comum. Sempre nós temos muitas pessoas aí ao redor. No mundo de hoje tem muita doença, né? Eu mesma estava bem ruinzinha ontem, minha rinite atacou, o olho estava desse tamanho, estava toda congestionada. Enfim, sempre temos alguém próximo a nós, doente, enfermo, seja fisicamente, seja psicologicamente ou até mesmo a mais grave de todas, a doença espiritual. E como é que nós cristãos temos que agir, né, com relação aos nossos irmãos enfermos, relativamente à oração, né, à intercessão. Podemos orar, há pessoas certas para orar pelos enfermos, tipo só pastores ou líderes podem orar. E qual o efeito da nossa oração pelos enfermos? Tudo isso quem nos diz é a Bíblia. Não é o pensamento de um teólogo, de um pastor ou aqui da nossa igreja, o meu pensamento, mas sim o que a Bíblia nos diz. Vem comigo então, irmãos. Um primeiro ponto para a gente iniciar esse estudo é de que interceder pelos nossos irmãos faz parte da vida de oração de todo cristão. Né? Interceder pelos irmãos faz parte da vida de oração de todo cristão. Na Bíblia, nós vemos, no Antigo Testamento, Novo Testamento, vários exemplos de pessoas que oraram, que intercederam pela vida, né, dos seus irmãos. E isso naturalmente, né, de uma forma como algo assim, uma prática natural do povo de Deus. Inclusive é orientação bíblica que façamos isso. Então o cristão não pode só orar pelo seu irmão, mas deve fazer isso, é uma orientação bíblica. A Bíblia fala assim em Efésios 6,18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui, perseverem na oração por todos os santos significa justamente tenham uma vida de oração contínua pelos seus irmãos, pelos cristãos. Aqui os santos significam os santificados por Cristo, né? Então é um mandamento bíblico que nós perseveremos orando pelos nossos irmãos. Um outro texto fala, né, em 2 Tessalonicenses 3:1, finalmente, irmãos, orem por nós. 1 Tessalonicenses 5:25 também diz, irmãos, orem por nós. 2 Coríntios 1:11, vocês nos ajudam com as suas orações. Aqui são os pedidos, né, do apóstolo Paulo. E nós sabemos como foi o ministério de Paulo. Ele foi um grande apóstolo, um grande evangelizador, cheio de poder. E mesmo assim, ele pedia a oração dos irmãos, dizendo que isso ajudava o seu ministério. E, de fato, irmãos, a oração ajuda demais, né? A intercessão ajuda demais a vida do nosso irmão. É poderosa e eficaz. Então, mesmo Paulo, em todas as suas dificuldades ali ministeriais, o que ele fazia? Ele pedia a oração dos irmãos para se fortalecer. Então, vocês vejam que
na vida de um cristão, é prática normal, deve ser uma prática normal, orar pela vida dos irmãos. E aí vem o segundo ponto, com base nesse raciocínio, né? Orar pelos nossos irmãos, então, inclui orar pela saúde desses irmãos e cura das enfermidades que eles estejam sofrendo. Lá na terceira carta de João, um outro apóstolo muito querido, né? Apóstolo João, ele escreve a um homem chamado Gaio. E ele chama esse homem como um irmão muito amado. E olha o que ele diz no versículo 1 a 2. Ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Aqui o apóstolo João, ele diz que ele ora pela vida de Gaio, ora pela saúde de Gaio e pela saúde, inclusive, espiritual de Gaio. Eu oro também pela sua alma, para que vá tudo bem com ela. Então, se nós podemos e devemos orar pelos nossos irmãos, podemos incluir na oração a oração pela saúde dos nossos irmãos e pela cura das enfermidades, porque sabemos que o nosso Deus é poderoso para curar. Ele é um Deus que cura, é o nosso Jeová Rafá. Ele pode sim, ele tem total domínio e poder sobre todas as doenças e enfermidades. Inclusive, irmãos, faz parte do papel da igreja, um papel ministerial da igreja, orar pelos seus enfermos. É uma função da igreja. E aqui a igreja não é igreja placa, igreja instituição, igreja local. Igreja nós como igreja de Cristo temos uma função ministerial. E qual é essa função? Orar pelos enfermos. Missionária, isso está na Bíblia? Tem que estar, porque o nome do programa é Tá na Bíblia, né? No livro de Tiago 5, 14 a 16 diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem por ele ou sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha que texto lindo falando deste papel da igreja. Quando aqui, Tiago diz, se você está doente, chame os presbíteros da igreja, esses presbíteros são os pastores. Aqui a referência é bom nós termos pessoas maduras na fé, os nossos líderes espirituais, guias espirituais, que orientam a nossa vida espiritual para nos ajudar no momento de sofrimento, né? E ao fazer referência à confissão de pecados, ou seja, olha, orem uns pelos outros e confessem os pecados uns aos outros, o que ele está dizendo aqui, né? É justamente nesse sentido de você receber do líder neste momento de sofrimento, de reflexão, né, de elevamento espiritual, você poder realmente pedir uma orientação espiritual para o seu líder, que é o pastor, né? E esse pastor tem o papel do quê? De ensinar a vontade de Deus, ensinar o que é certo, orientar o irmão a se arrepender dos seus pecados. Então, é nesse sentido que esse texto está dizendo. E quando se fala aqui do ungir com óleo, irmãos, não é o óleo hoje representado aí banalmente, né? Passa o óleo em todo mundo, unge todo mundo, vende o óleo da unção, óleo poderoso, não é nada disso. Nesta época, o óleo era um medicamento, era um poderoso antisséptico, era um poderoso analgésico, né? Tanto é que os irmãos veem na história do bom samaritano, na parábola, quando aquele homem está caído, semi-morto, o que o bom samaritano faz? Passa óleo sobre as feridas dele. Passar o óleo era um ato de passar uma pomada. Eu lembro que até poucas décadas atrás, quando eu era criança, usava-se óleo para tudo também. Tinha um tal de óleo para perna, acho que os irmãos lembram disso, né? Óleo para pernas. Se tinha qualquer coisa, qualquer dor, você passava esse óleo para pernas, né? Porque realmente o óleo, né, tem uma função aí medicamentosa. Então aqui, o que o versículo está dizendo? Se você está doente, chame os presbíteros, ou seja, chame o seu líder, chame o pastor da igreja, para que te ajude em oração. E ele deve levar um remédio também, ou seja, se o irmão precisa de uma assistência material nesse sentido, que faça. Isso pode ser, por exemplo, te ajudar com remédio, te ajudar com levando ao hospital,
qualquer tipo de assistência material ou física que a gente possa dar, porque também essa é a função da igreja, né? A função da igreja não é o que a gente fala, tô com fome, vamos orar pelo faminto. Não, é de fato pegar algo para ajudar o faminto. Então estamos falando aqui da função ministerial da igreja. Agora, irmãos, ficou claro que nós podemos e devemos orar pela vida dos nossos irmãos, inclusive em suas condições aí de doença ou enfermidade. Mas eu quero trazer aqui para os irmãos 5 pontos de atenção, tá? 5 pontos de atenção com relação a esse tema que nós precisamos fixar claramente. Primeiro ponto de atenção é: a Bíblia diz que nós devemos orar, é nossa função orar pelos nossos irmãos, pela cura dos nossos irmãos. Mas a gente não pode esquecer que o poder para curar não vem de nós, vem de Deus. Vem de Deus, está muito claro. Nós somos apenas uma ferramenta de intercessão. Mas quem efetivamente cura é Deus. Então está muito errado você levar uma pessoa para receber oração daquele pastor, daquela pessoa, porque aquela pessoa cura. Porque aquela pessoa tem um poder. Não, né, irmãos? Isso é misticismo. Quem realmente cura é o Santo Espírito de Deus, é o próprio Deus, que é o Jeová Rafá. Homem nenhum tem poder ou autoridade para curar. Mesmo quando nós tomamos remédios, né? Quem que possibilita a cura? É Deus. Tudo na vida, aqui, tudo no mundo é via permissão de Deus. Esse é um primeiro ponto. Então, nada de... tem muito isso, né? Deixa aquele homem passar a mão em você, deixa aquela mulher passar a mão na sua cabeça que vai curar você de todas as doenças. Não. Qualquer um de nós pode orar e deve orar pela vida uns dos outros, mas a cura virá de Deus, se assim for da vontade dele. Segundo ponto de atenção: Deus também usa a medicina para curar, né? Então, nós devemos orar pelos enfermos, sim, mas também devemos procurar tratamento médico adequado. Essas seitas aí que falam, né, que não pode procurar tomar remédios do mundo, que não pode operar, fazer transfusão, fazer tudo besteira. Né? Deus deu conhecimento ao homem para que o homem desenvolva remédios, para que desenvolva medicações, desenvolva habilidades médicas na área da saúde, para que assim recebamos o tratamento adequado. Faz parte do saber e do conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, né? Então, nós não devemos nos expor a situações de perigo de propósito, para testar a Deus. Irmãos, eu já vi isso muitas vezes, porque tem aquele texto em Marcos que fala: eu vou pisar na áspide e não serei mordido, né? Tomarei veneno e não fará efeito em mim, passarei pelo fogo e não serei queimado. E aí esses místicos, loucos, supersticiosos ficam pondo Deus à prova e falando: vamos fazer tudo isso, nos expor a perigos porque Deus é conosco. Isso é bobagem, é tolice e imprudência. Inclusive a Bíblia fala: não teste o seu Deus, não prove o seu Deus, né? Nós não podemos obrigar Deus a fazer um milagre com base na nossa super fé, né? Isso é muito insensato e não glorifica a Deus, tá bom? Não glorifica a Deus. Então, você tá com uma doença, tem uma pessoa doente, a orientação é: vamos ao médico, vamos procurar um remédio, vamos fazer um tratamento. E por meio disso tudo também Deus age. E se for da vontade de Deus, Deus cura. Amém, irmãos? Terceiro ponto de atenção: Deus é soberano e nós devemos nos submeter à vontade de Deus. O que isso significa? Que nós não podemos forçar a Deus. Então, mesmo quando nós oramos pela cura das doenças ou pela cura dos enfermos, a nossa oração tem que ser o quê? A nossa primeira oração. Que seja feita sempre à vontade de Deus. E a vontade de Deus pode ser pela cura, pode ser que não seja pela cura. Pode ser que seja pela cura naquele momento, pode ser que não seja naquele momento. Pode ser que ele cure de uma forma e não de outra. Nós estamos simplesmente sujeitos à soberania absoluta de Deus. E muitas vezes, irmãos, Deus tem outros planos que são muito maiores, que superam aquela situação de doença e enfermidade. Por meio daquela doença e enfermidade, ele tem outros planos para ser glorificado, né? Então, nós não devemos culpar o enfermo, nem a nós, por eventual falta de fé, porque a cura não veio. Porque no final a cura não vem de nós, vem da vontade de Deus. O Senhor faz as coisas todas, boas ou ruins,
Tudo acontece conforme o bom propósito e propósito perfeito de Deus. Então, não significa que nós mesmo orando com muita fé, Deus vai necessariamente atender o pedido. Ele vai fazer isso se estiver de acordo com o seu propósito já desenhado, já ali planejado por Ele. Mas mesmo assim, é importante orarmos pela cura. Porque tem gente que pode pensar, então se tudo está na mão de Deus, não vamos orar, né? Não cabe a nós. Não, como nós vimos na palavra, em vários versículos, nosso papel é orar. Porque sabemos sim que Deus tem poder para curar. Tem uma frase muito legal que fala assim: ao orarmos pelos enfermos, pode ser que nem sempre vejamos a cura. Mas se não orarmos, talvez nunca veremos a cura, né? Olha só. Então, não importa qual é a vontade de Deus, importa que nós façamos o nosso papel. Nosso papel de orar uns pelos outros, né? De interceder uns pelos outros, porque isso agrada o coração do nosso Pai. Mas de qualquer forma, o resultado estará de acordo com a vontade de Deus. Amém? E por último, ainda é o penúltimo, né? Quarto ponto de atenção. Outro ponto que a gente tem que pensar é que Deus quer tratar da pessoa toda, não só da sua doença física ou mental. A oração pelos enfermos, irmãos, também deve ser acompanhada, o quê? Pela explicação do Evangelho. Orar pelo enfermo não pode só terminar pela oração, mas tem que ser apresentar Jesus Cristo. Uma oportunidade para apresentar o Evangelho do amor de Cristo. Porque no final, o tratamento mais importante que todas as pessoas precisam ter é o quê? Contra o adoecimento espiritual. É o que mais importa para Deus. Mesmo que o seu corpo esteja padecendo, né? Se a sua alma estiver salva, você tem tudo. Então, o maior interesse de Deus não é dar às pessoas um alívio físico só, uma cura, um milagre aqui na terra, mas é salvar a alma. Então, nós, como filhos de Deus e cristãos, mais do que a cura da carne, é preciso priorizarmos a cura da alma. Então, você tem um irmão ali sofrendo na enfermidade, tem uma pessoa da sua família enferma, pense assim, é uma oportunidade para apresentar a graça salvadora de Jesus. Né? As pessoas estão um pouco mais vulneráveis nessas situações, né? E nós temos casos nas nossas vidas que mesmo assim as pessoas muitas vezes não aceitam a Cristo, porque também isso não vem de nós, é da soberania de Deus, tem que fazer parte do povo eleito de Deus, né? Mas é entender que Deus não quer só tratar da doença, mas quer tratar a pessoa toda. E muitas vezes Deus pode não curar a doença física, mas através daquela situação curar a sua alma. E por último ponto de atenção, o nosso papel é levar o amor de Cristo e o cuidado aos irmãos. Então, independentemente de Deus atender a nossa oração, Deus curar o enfermo, da vontade de Deus e do resultado da nossa oração, o nosso papel de cristão é dar força e ânimo aos nossos irmãos. E como nós fazemos isso? Uma das formas de fazer isso é através da intercessão, orando pelas suas vidas. Você quer mostrar o maior ação, maior ato, né, de cuidado pelo seu irmão? Ore por ele. Você quer cuidar da minha vida, irmãos, de me ajudar? Ore por mim. Como disse o apóstolo Paulo, orem por nós, orem pelo nosso trabalho, orem pelo nosso ministério, orem pela nossa saúde. Né? É isso que mostra o amor de Cristo e o cuidado entre irmãos. Olha quanta coisa nós aprendemos hoje, hein? Então, falando aqui resumidamente, o cristão pode orar pelos enfermos? Deve orar, mas sempre lembrando destes pontos de atenção, que o poder vem de Deus, que a soberania é dele, será feita a vontade dele, o nosso papel é transmitir o amor de Cristo, aproveitar as situações também como oportunidades de evangelizar, buscar o tratamento médico, medicinal, se for preciso, e lembrar que a nossa prioridade sempre será a cura da alma e não somente a cura física. Amém, irmãos? Tem alguém sofrendo enfermidade aí? Vamos orar, né? Orem pelos seus irmãos, para que, sendo da vontade de Deus, Deus tão logo restabeleça, dê forças, dê ânimo e recobre as energias, para que juntos possamos servir ao reino de Deus, sempre para a glória do nosso Deus. Amém? Já deixou a curtida? Já compartilhou? Já deixou a sua pergunta aí? Não vi ainda, vamos mandar as perguntas aí.
Assim nós encerramos hoje mais um Tá na Bíblia, irmãos. Fiquem com Deus, fiquem com a paz de Deus. Shalom.